existe uma fotografia, quase desconhecida. Kathryn Kuhlman, sozinha, num carro simples, usando um vestido que costurara com suas próprias mãos. No banco do passageiro, uma pasta, repleta de cheques não descontados. Mais de 2 milhões de dólares. Ela olha pela janela. Seu rosto, um enigma. Um mistério que poucos decifraram. Era 1975. Kathryn estava no auge de seu ministério. Multidões imensas se aglomeravam para vê-la. Presidentes a buscavam. Sua organização movimentava somas enormes. E mesmo assim, ela escolhia uma vida simples. Uma simplicidade que incomodava seus assessores. Hoje, eu vou te contar o que descobri sobre esse paradoxo. Porque há algo na história de Kathryn Kuhlman que ninguém te contou direito. Algo que vai mudar para sempre a forma como você vê a prosperidade. Mas antes, permita-me uma pergunta. Você já se sentiu culpado por ter mais do que precisa? Já olhou para sua conta bancária e sentiu um aperto estranho no peito? Como se o dinheiro te tornasse menos espiritual. Kathryn Kuhlman viveu essa tensão. Uma tensão que poucos experimentaram. E o que ela descobriu é revolucionário. A primeira vez que ouvi falar dela, eu passava por uma crise financeira brutal. Acabara de perder meu emprego. Minhas contas estavam atrasadas. E alguém me disse, busque informações sobre Kathryn Kuhlman. Ela vai te ensinar que Deus quer te abençoar. Revirei os olhos. Mais uma história de prosperidade fácil. Pensei, como eu estava enganado. Porque a história de Kathryn não é sobre enriquecer. É sobre algo muito mais profundo. É sobre descobrir uma abundância que não tem nada a ver com o que você possui. Deixe-me contar como tudo começou. 1907. Uma fazenda simples. No interior do Brasil, Kathryn nasce numa família humilde. Seu pai trabalhava incansavelmente. Sua mãe costurava para complementar a renda. Desde pequena, Kathryn conhecia a escassez. Mas havia algo diferente nela. Aos 5 anos, uma sensibilidade espiritual incrível. Conversava com Deus como se ele estivesse na sala ao lado. Orava pelos vizinhos doentes. Jejuava, sem que ninguém soubesse. E aqui está o primeiro mistério. Mesmo na pobreza, Kathryn nunca desenvolveu a mentalidade de escassez. Sabe essa sensação de que nunca terá o suficiente? De que precisa guardar tudo, acumular, se proteger? Kathryn nunca sentiu isso. Aos 14 anos, algo mudou sua vida para sempre. Ela estava numa reunião de avivamento, quando sentiu o que descreveu como uma invasão do céu. Não foi uma experiência comum, algo que a marcou profundamente. Naquele momento, ela entendeu que fora chamada para algo especial. Não sabia o quê, mas sabia que sua vida não seria comum. 2 anos depois, aos 16, ela deixou sua casa. Imagine, uma adolescente, em 1923, seguindo um chamado espiritual sem garantias, sem um plano B, sem rede de segurança. Seus pais tentaram impedi-la. Kathryn, você vai passar fome, dizia sua mãe. Mulheres não pregam, argumentava seu pai. Mas ela já havia decidido. Havia algo dentro dela, maior que o medo. E aqui está uma verdade que poucos percebem. Kathryn nunca buscou riqueza. Ela buscou propósito. E descobriu que quando você encontra seu propósito verdadeiro, a abundância o encontra. Os primeiros anos foram brutais. Ela pregava em igrejas simples, dormia em casas de famílias, comia o que era oferecido. Houve semanas em que passou fome, de verdade. Mas existe uma diferença entre necessidade e escassez. Kathryn estava necessitada, mas seu coração vivia na abundância. Porque ela descobrira algo que a maioria nunca descobre. Sua fonte não estava nas circunstâncias. 1935. Kathryn tinha 28 anos. Seu ministério ganhava reconhecimento. Pequenas multidões se reuniam. Algumas curas inexplicáveis aconteciam. E então, ela comete o maior erro de sua vida. Ela se apaixona por Samuel Oliveira, um evangelista casado. Não foi uma paixão qualquer.
Uma obsessão que quase destruiu tudo. Samuel era carismático. Tinha um ministério próspero. Prometia uma vida de abundância e reconhecimento. Mas ele era casado. Catherine sabia que estava em terreno proibido. Mas o coração gritava mais alto que a consciência. Samuel se divorciou. Eles se casaram. E o que parecia o início de uma era dourada tornou-se o período mais sombrio da vida de Catherine. Porque há algo sobre prosperidade que poucos entendem. Quando vem de compromissos errados, torna-se uma maldição. O ministério deles cresceu financeiramente. Tinha uma casa bonita, carros novos, roupas caras, reconhecimento, tudo o que Catherine sonhara. Mas pela primeira vez, ela se sentia vazia espiritualmente. Todas as noites, deitada em sua cama confortável, sentia-se como se estivesse morrendo por dentro. O dinheiro estava na conta. A casa estava paga. Mas ela perdera o que realmente importava. Sua conexão com Deus. E aqui está uma lição que mudou minha vida. Você pode ter tudo o que sempre quis e se sentir completamente perdido. Porque a abundância não é sobre quanto você tem. É sobre quão alinhado você está com seu propósito. Catherine passou 8 anos nesse casamento. 8 anos se convencendo de que era feliz. 8 anos construindo uma vida perfeita por fora e oca por dentro. Mas Deus estava trabalhando. 1944. Uma madrugada de terça-feira. Catherine acorda com uma sensação estranha, como se alguém a chamasse. Ela levanta, vai até a janela e ali, numa experiência inexplicável, sente a presença de Deus, como não sentia há anos. E junto com essa presença, uma convicção devastadora. Ela trocara seu chamado pelo conforto material. Naquele momento, ela toma a decisão mais corajosa de sua vida. Ela acorda Samuel e diz: "Eu preciso ir embora." Ele não entende. "Catherine, nós temos tudo. A igreja está crescendo. Estamos ganhando bem. Por que você quer jogar isso fora?" Mas ela já havia decidido. Porque redescobrira algo que o dinheiro quase apagara. Sua identidade não estava no que ela possuía, mas em quem ela era chamada para ser. Ela sai de casa, levando apenas uma mala. Deixa para trás a casa bonita, os carros, a conta bancária, o ministério próspero. Tudo. Aos 37 anos, Catherine Kuhlman recomeça do zero. E é aqui que a história fica realmente interessante. Porque a partir desse momento, ela vai descobrir o verdadeiro segredo da abundância. Um segredo que tem menos a ver com ganhar dinheiro e mais a ver com uma transformação interna que poucos seres humanos experimentam. Ela se muda para Pittsburgh, uma cidade industrial, fria, nada acolhedora para uma mulher evangelista divorciada. Aluga um apartamento pequeno num bairro operário. Começa a pregar em salas alugadas para audiências de 15, 20 pessoas. Mas algo havia mudado nela. Existe uma diferença entre alguém que prega por necessidade e alguém que prega por convicção, restaurada. Catherine agora estava pregando com o coração limpo. E isso mudou tudo. As pessoas começaram a sentir algo diferente nas reuniões dela. Uma autenticidade que não era fingida. Uma presença que não pode ser manufaturada. E então, as curas começaram. Não eram curas planejadas. Não havia linha de oração. Catherine estava simplesmente pregando quando alguém no fundo da sala gritou: "Eu estou curado!" Era um homem que tinha chegado de muletas. No meio da pregação, ele se levantou e começou a andar normalmente. Catherine ficou mais surpresa que qualquer pessoa na sala. Mas aquilo era apenas o começo. Semana após semana, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Pessoas com tumores que desapareciam durante a reunião. Surdos que voltavam a ouvir. Cegos que recuperavam a visão. E a cada milagre mais gente aparecia. Em 6 meses, Catherine precisou alugar um auditório maior. Em 1 ano, estava pregando para multidões de milhares de pessoas. E o dinheiro começou a fluir naturalmente. Mas desta vez era diferente. Catherine havia aprendido algo que a maioria das pessoas nunca aprende.
Quando você está alinhado com seu propósito, a abundância não é algo que você persegue, é algo que te persegue. As ofertas chegavam espontaneamente. Pessoas mandavam doações pelo correio. Empresários ofereciam apoio financeiro sem ela pedir. Em 5 anos, seu ministério estava arrecadando mais dinheiro do que ela havia sonhado nos tempos de casada. Mas agora ela sabia exatamente o que fazer com isso. E aqui está, onde a história dela se torna uma lição para todos nós. Porque existe uma diferença entre ter dinheiro e ser possível por ele. Catherine havia descoberto como estar em abundância sem perder sua alma. Vou te contar como ela fazia isso. Primeiro, ela nunca mudou seu padrão de vida. Mesmo quando estava arrecadando milhões, Catherine continuou morando no mesmo apartamento simples, dirigindo o mesmo carro antigo, usando vestidos que ela mesma costurava. Seus assessores ficavam loucos. Catherine, você pode ter uma mansão, pode ter uma equipe de estilistas, pode viajar de primeira classe. Ela respondia: por que eu faria isso? Eu não preciso dessas coisas para ser quem Deus me chamou para ser. Segundo, ela canalizou toda a abundância para o propósito. Cada dólar que entrava era direcionado para expandir o ministério, ajudar necessitados ou apoiar outros projetos espirituais. Catherine se tornou uma ponte. O dinheiro passava por ela, não ficava nela. Terceiro, ela manteve uma perspectiva eterna sobre prosperidade. Para Catherine, riqueza verdadeira não se media em patrimônio líquido. Se media em quantas vidas foram transformadas, quantos corações foram curados, quantas pessoas encontraram esperança. E aqui está o paradoxo que poucos entenderam na época. Quanto mais ela doava, mais recebia. Quanto menos se apegava, mais abundante se tornava. Mas não era um cálculo estratégico. Era uma consequência natural de alguém que havia descoberto sua verdadeira identidade. 1960. Catherine está no auge de seu ministério. Prega para 50 mil pessoas no estádio de Los Angeles. Sua organização movimenta 10 milhões de dólares por ano. Uma fortuna para a época. E mesmo assim, ela acorda todas as manhãs no mesmo apartamento modesto. Toma café numa xícara simples. Se veste com roupas que não chamam atenção. Jornalistas tentavam entender. Por que você vive assim se pode ter qualquer coisa? Sua resposta era sempre a mesma. Porque eu descobri que felicidade não está em ter mais. Está em ser mais. E essa descoberta, mudou não só a vida dela, mas a de milhões de pessoas. Porque Catherine havia solucionado um dos maiores dilemas humanos. Como prosperar sem se corromper? Como ter abundância sem perder a autenticidade? A resposta estava numa revelação que ela teve naquela madrugada, quando decidiu deixar tudo para trás. A revelação de que nossa fonte não está nas circunstâncias externas. Está na conexão interna com nosso propósito. Quando você descobre isso, quando você realmente internaliza isso, sua relação com o dinheiro muda completamente. Você para de perseguir prosperidade e começa a administrar abundância. Você para de se medir pelo que tem e começa a se medir pelo que oferece. Você para de temer a falta e começa a confiar no fluxo. E é exatamente isso que aconteceu com Catherine nos últimos 15 anos de sua vida. De 1960 a 1976, ela viveu numa abundância que poucos seres humanos experimentaram. Mas não era abundância de posses. Era abundância de propósito. Ela acordava todos os dias sabendo exatamente por que estava viva. Cada reunião, cada oração, cada palavra que falava tinha um sentido transcendente. E o dinheiro? O dinheiro se tornou apenas uma ferramenta. Uma ferramenta para amplificar seu impacto, para alcançar mais pessoas, para causar mais transformação, mas nunca se tornou sua identidade. E quando chegou 1976, quando os médicos disseram que ela tinha apenas alguns meses de vida, Catherine não se desesperou com o que estava deixando para trás, porque ela sabia que havia vivido uma vida de abundância verdadeira.
Uma abundância que não pode ser roubada, que não deprecia, que não gera ansiedade. Ela havia descoberto o segredo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando. Mas a história não termina aqui. Porque existe algo sobre os últimos meses de vida de Catherine que poucos conhecem. Algo que revela a dimensão mais profunda desse paradoxo da abundância. E é isso que vou te contar na segunda parte desta história. Porque o que aconteceu nos últimos dias de Catherine Kuhlman vai te mostrar que existe um tipo de riqueza que nem a morte pode tocar. Guará, segunda parte. Dezembro de 1975. Catherine está no hospital em Tulsa. Os médicos acabaram de confirmar. Cirurgia cardíaca de emergência. 50% de chance de sobrevivência. Ela pede para ficar sozinha por alguns minutos. Ali, naquele quarto frio de hospital, ela faz algo que ninguém esperava. Ela sorri. Não era o sorriso de alguém negando a realidade. Era o sorriso de alguém que havia descoberto algo que a maioria das pessoas nunca descobre. Que a verdadeira abundância não depende de quanto tempo você tem, mas de quão profundamente você viveu. Naquele momento, Catherine Kuhlman olha para sua vida e faz um balanço. Materialmente, ela poderia comprar qualquer coisa que quisesse. Sua organização tinha milhões em ativos. Ela recebia convites para jantar com presidentes. Multidões a adoravam. Mas isso não era o que a fazia sorrir. O que a fazia sorrir era lembrar de Sarah. Sarah era uma garotinha de 7 anos que havia sido curada de leucemia numa de suas reuniões. 3 anos depois, Sarah mandou uma cartinha para Catherine Kuhlman. Escrita com letra de criança, dizia: Tia Catherine, obrigada por me ensinar que Deus me ama. Agora eu oro pelos meus amiguinhos doentes. Catherine Kuhlman havia guardado aquela carta na gaveta da mesa por anos. E ali no hospital, ela entendeu. Aquela carta valia mais que todos os cheques que havia recebido. Porque Sarah representava algo que dinheiro não pode comprar. Um legado verdadeiro. A cirurgia acontece. Catherine Kuhlman sobrevive. Mas os médicos são claros. Ela tem no máximo 6 meses de vida. E é aqui que a história toma uma direção que ninguém esperava. A maioria das pessoas, ao receber um diagnóstico terminal, entra em pânico financeiro. E as contas? E a família? E o futuro? Catherine Kuhlman, não. Ela chama seus advogados e faz algo extraordinário. Deu-a praticamente tudo o que possui. Hospitais recebem doações milionárias. Orfanatos são contemplados. Ministérios pequenos que ela admirava recebem apoio financeiro para anos. Quando seus assessores questionam, ela responde: Vocês não entenderam ainda? Eu nunca possuí isso. Isso sempre passou por mim. E então, ela faz algo ainda mais radical. Ela decide usar seus últimos meses, não para curtir a fortuna que construiu, mas para intensificar seu ministério. Contra recomendação médica, ela agenda uma série de reuniões de despedida. Não eram reuniões para arrecadar fundos. Eram reuniões para entregar tudo o que havia aprendido sobre abundância verdadeira. Fevereiro de 1976. Auditório lotado em Los Angeles. Catherine Kuhlman aparece visivelmente frágil, mas com uma presença espiritual que impressiona até os céticos. Ela começa a falar sobre o que chamou de a herança invisível. Vocês pensam que vim aqui esta noite para falar sobre cura física, ela diz. Mas vim falar sobre uma cura muito mais profunda. A cura da nossa relação com a abundância. E então ela conta uma história que mudou a perspectiva de todos na sala. Há alguns dias, eu estava organizando meus papéis quando encontrei um recibo de 1945. Era de uma refeição que paguei para uma família que estava passando fome. Custou $3. Tudo o que eu tinha naquele dia. Vocês sabem o que aconteceu? Aquela família tinha um filho de 12 anos. Anos depois, ele se tornou médico. No mês passado, ele salvou a vida de uma criança que estava morrendo. E aquela criança cresceu e se tornou missionária.
$3 em 1945 salvaram centenas de vidas em 1976. Vocês entendem? A abundância verdadeira não é sobre o que você acumula. É sobre o que você multiplica. Naquele momento, algo clicou na mente de todos os presentes. Kathryn Kuhlman não estava falando de prosperidade como a maioria dos pregadores. Ela estava falando de algo muito mais sofisticado. Abundância generativa. A ideia de que verdadeira riqueza se mede não pelo que você guarda, mas pelo que você libera. Não pelo que você consegue segurar, mas pelo que você consegue fazer fluir. E aqui está o insight que mudou minha vida. Kathryn Kuhlman havia descoberto que existem 2 tipos de abundância completamente diferentes. A primeira é a abundância por acumulação. Você junta, guarda, protege, multiplica para si mesmo. É mensurável, visível, mas tem um teto. E quando você morre, ela fica para trás. A segunda é a abundância por circulação. Você recebe, transforma, multiplica e libera. É exponencial, transcendente e continua crescendo mesmo depois que você não está mais aqui. Kathryn Kuhlman havia escolhido viver na segunda e os resultados eram óbvios. Março de 1976. Kathryn Kuhlman está visivelmente mais debilitada, mas decide fazer algo que seus médicos consideraram loucura. Uma última viagem missionária. Ela vai para o México. Não para pregar em auditórios luxuosos, mas para visitar orfanatos em cidades pobres. Durante 5 dias, ela convive com crianças que não tinham absolutamente nada. Dormiu em camas simples, comeu comida básica, brincou no chão de terra com órfãos que nunca tinham visto televisão. E foi ali, naquele lugar onde não havia riqueza material alguma, que Kathryn Kuhlman teve a experiência mais rica de sua vida. Uma das crianças, uma menina de 5 anos chamada Maria, se aproximou dela no último dia. "Tia Kathryn", disse a menina, "você é rica?" Kathryn Kuhlman ficou pensativa. Tecnicamente, ela ainda tinha muito dinheiro, mas de alguma forma, aquela pergunta a fez refletir sobre algo muito mais profundo. "Por que você pergunta, Maria? Por que você brilha por dentro? Minha mãe dizia que só gente rica brilha por dentro." Naquele momento, Kathryn Kuhlman entendeu algo que a impactou profundamente. Aquela criança que vivia num orfanato pobre no México havia identificado algo que executivos ricos de Wall Street não conseguiam ver. Verdadeira abundância é uma qualidade de ser, não de ter. Kathryn Kuhlman voltou para os Estados Unidos com uma clareza final sobre sua missão. Abril de 1976. Ela grava sua última série de programas de TV. Não fala sobre cura física, não pede doações. Fala exclusivamente sobre o que chamou de a revolução da abundância interior. Eu passei a vida inteira tentando entender por que algumas pessoas prosperam e outras não. Ela diz olhando diretamente para a câmera. E descobri que não tem nada a ver com talento, sorte ou conexões. Tem a ver com uma decisão interna. A decisão de se ver como um canal de bênção, não como um reservatório de acúmulo. E então ela conta a história que resume toda a sua filosofia de vida. "Quando eu era pequena, nossa fazenda tinha um poço que às vezes secava. Meu pai ficava desesperado. 'Como vamos sobreviver sem água?' Ele perguntava. Mas nosso vizinho tinha um poço que nunca secava. Vocês sabem qual era a diferença? O poço dele tinha uma fonte subterrânea que continuava fluindo. A água não ficava parada. Entrava e saía constantemente. Foi assim que aprendi que a abundância verdadeira é como esse poço. Não é sobre reter, é sobre fluir." Maio de 1976. Kathryn Kuhlman está nos últimos dias de vida. Internada novamente, mas em paz profunda. Ela chama seus assistentes mais próximos e diz algo que ninguém estava esperando. "Quero que vocês façam uma auditoria completa de tudo que possuo. E quero que doem ainda mais." Eles ficam confusos. "Kathryn Kuhlman, você já doou quase tudo. O que sobrou mal dá para cobrir os custos do funeral."
Ela sorri. Perfeito. Significa que calculei certo. E então ela explica algo que se tornou sua declaração final sobre abundância. Algo profundo. Vocês pensam que estou morrendo pobre, mas estou morrendo com a maior fortuna que alguém pode ter. A certeza de que usei tudo o que recebi para o propósito certo. Vocês sabem quantas cartas eu recebi ao longo dos anos? Mais de 2 milhões. Pessoas contando como suas vidas mudaram depois de encontrar esperança através do nosso ministério. Cada carta é como uma ação na bolsa do reino. E essas ações nunca vão desvalorizar. Nos últimos 3 dias de sua vida, algo extraordinário acontece. Pessoas começam a aparecer no hospital, não para pedir oração, para contar histórias. Vem um empresário, que mudou toda a sua filosofia empresarial depois de assistir uma pregação dela sobre abundância responsável. Vem a enfermeira que decidiu trabalhar com pacientes terminais depois de ser curada numa reunião de avivamento. Vem o músico que compôs hinos que já foram cantados por milhões de pessoas. Vem a professora que criou um método de ensino baseado no amor incondicional, que aprendeu assistindo Catherine. Uma após outra, pessoas apareciam para mostrar como a vida de Catherine havia se multiplicado através delas. E ali, naquele quarto de hospital, Catherine finalmente viu a dimensão completa de sua riqueza. Não era uma riqueza que cabia numa conta bancária. Era uma riqueza que havia se tornado parte da eternidade. Fevereiro de 1976. Último dia de vida de Catherine Kuhlman. Ela estava consciente, em paz. Uma enfermeira pergunta se ela precisava de alguma coisa. Catherine responde: "Só quero agradecer." Agradecer por quê? Por ter descoberto que a única riqueza que vale a pena buscar é aquela que você pode levar com você quando partir. E então, ela fecha os olhos e parte. Mas aqui está o que poucos sabem sobre o funeral de Catherine Kuhlman. O testamento dela revelou algo que chocou até seus assessores mais próximos. Ela havia morrido praticamente sem patrimônio. Tudo havia sido doado ou investido no ministério. Mas o funeral foi um dos mais concorridos da história religiosa americana. Mais de 50 mil pessoas compareceram. Presidentes mandaram representantes. Líderes religiosos do mundo inteiro prestaram homenagem. E sabe qual foi o epitáfio que ela havia escolhido para seu túmulo? Ela entendeu que prosperidade verdadeira é deixar o mundo mais rico do que quando você chegou. Agora me diz, quantos milionários você conhece que conseguiriam ter um funeral assim? Quantos conseguiriam morrer sabendo que sua riqueza se multiplicou através de outras pessoas? Quantos conseguiriam olhar para trás e ver uma vida de abundância verdadeira? Catherine descobriu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando: que existe uma forma de prosperar que não corrompe sua alma. Uma forma de ter recursos sem ser possuído por eles. Uma forma de viver em abundância que só aumenta quanto mais você compartilha. E o segredo não estava em alguma fórmula mágica ou estratégia financeira. O segredo estava numa mudança fundamental de perspectiva sobre o que significa ser rico. Para Catherine, ser rico significava ser um instrumento através do qual a abundância divina pudesse fluir para o mundo. Significava entender que você não é o destino final da prosperidade. Você é uma ponte. Significava descobrir que quanto mais você libera, mais você recebe. Não porque está fazendo um câmbio espiritual, mas porque está se alinhando com as leis naturais da abundância universal. E aqui está a lição que mudou minha vida e pode mudar a sua. Abundância verdadeira não é sobre quanto dinheiro você tem na conta. É sobre quanta vida você consegue gerar através dos recursos que passam por você. Não é sobre o tamanho da sua casa. É sobre quantas pessoas encontraram abrigo através da sua generosidade. Não é sobre o carro que você dirige. É sobre quantas jornadas de transformação você facilitou para outras pessoas. Catherine viveu e morreu provando que é possível ser rica e simples ao mesmo tempo. Rica em impacto, simples no estilo de vida. Rica em legado, simples nas necessidades pessoais.
rica em propósito, simples na execução. O paradoxo dela não era uma contradição, era uma revolução. Uma revolução silenciosa que mostrou para o mundo que existe uma forma completamente diferente de se relacionar com a prosperidade. Uma forma que liberta, em vez de escravizar. Uma forma que multiplica, em vez de diminuir. Uma forma que transcende, em vez de limitar. E talvez seja a hora de você descobrir sua própria versão desse paradoxo. Talvez seja a hora de parar de perseguir riqueza e começar a administrar abundância. Talvez seja a hora de parar de medir prosperidade pelo que você acumula e começar a medir pelo que você libera. Talvez seja a hora de entender que a maior abundância que você pode experimentar é saber que sua vida se tornou um canal através do qual outras vidas foram transformadas. Porque no final das contas, essa foi a descoberta de Kathryn Kuhlman, que você pode morrer rico mesmo vivendo simples. Desde que entenda que riqueza verdadeira não é algo que você possui, é algo que você se torna.